Bom dia, pessoal. Então, hoje eu queria começar a discutir com vocês duas coisas, que é a noção do princípio de Landauer e a ideia de computação reversível. Okay? Tudo isso entra numa categoria de coisas que relaciona computação com termodinâmica. Agora, obviamente a literatura sobre isso é muito extensa e a minha ideia hoje é dar para vocês uma boa noção para que vocês possam fazer a pesquisa de vocês e começar a ler fontes. Okay? Então, eu queria introduzir primeiro uma coisa que está faltando, que é essa ideia de entropia de Shannon. Então, qual que é a ideia aqui? Então, imagina que eu tenho uma mensagem de zeros e uns. Okay? Pode ser uma coisa qualquer assim. Eu sei que a probabilidade do meu próximo bit ser zero é dada por P. A probabilidade do meu próximo bit ser 1 é dada por 1 menos P. Um bit só pode ser 0 ou 1. Digamos que a gente vai ter N letras, N caracteres, né? Na nossa mensagem. E que N é grande. Bom, com isso, eu posso falar que o número de zeros é aproximadamente, no limite em que N é muito grande, dado por P vezes N. O número de uns é aproximadamente, por outro lado, 1 menos P vezes N. Certo? Então, com isso, eu posso calcular o número de mensagens possíveis. A combinatória básica, né? Isso vai ser n fatorial divididos por Pn fatorial vezes 1 menos Pn fatorial. E, finalmente, aqueles problemas de combinatória do colégio pago. Usando a aproximação para n grande, Stirling, isso aqui pode ser escrito como sendo n elevado a n divididos por Pn elevado a Pn divididos por 1 menos Pn elevado a 1 menos Pn, que por sua vez eu posso escrever como sendo 2 elevado a n vezes s, onde eu vou introduzir uma nova quantidade, que eu vou chamar de s, que é dado por menos p log p, óbvio, né? Menos 1 menos p log 1 menos p. Essa quantidade aqui é o que eu vou chamar de entropia de Shannon por bit. Como é que é o gráfico desse cara? A gente pode fazer um sketch, né, um esboço. Um quadrado de tamanho 1, lados 1, né? Aqui é P, aqui é S, aqui vai de 0 a 1, 0 a 1. A entropia de Shannon
ela tem essa cara aqui. Assim. Mais ou menos aqui no meio ela passa por 0,5. Ok? Então o valor máximo dela é 1 e ela é sempre positivo. Bom? Agora, tudo isso é familiar, né? De termodinâmica, de mecânica estatística, que vocês já estudaram. O número de estados possíveis da mensagem, número de estados de uma mensagem de N caracteres, eu vou chamar de W. Que é o número de microestados possíveis que a mensagem pode ter. E a gente acabou de ver que W é igual a 2 elevado a N vezes S. Então, posso definir a entropia da mensagem como sendo o logaritmo de W. O logaritmo do número de microestados possíveis da mensagem. Exatamente igual é feito em termodinâmica. Não tem um KBT aqui na frente, não tem um KB, né, que teria em termodinâmica, mas eu lembro vocês que esse KB ele é basicamente um acidente histórico que converte temperatura para energia. Né? A gente nunca precisava ter falado de KB. Assim como a gente nunca precisava ter falado da velocidade da luz, porque ela converte tempo em espaço, né? A gente usava dimensões diferentes para tempo e para espaço. KB tem a mesma coisa, mesmas propriedades, qualitativamente falando, e a constante de Planck também, converte frequência para energia. Então, uma questão de dimensão. E isso daqui é dado pelo número de bits vezes a entropia por bit, que a gente definiu na página anterior. Agora imagina que a mensagem está vindo 1001000, barará. E agora, de repente, eu observo a mensagem. Então, a mensagem vem numa caixa, uma fita escondida, eu não consigo ver, de repente eu abro a caixa e aí eu observo a mensagem. Certo? O número de estados possíveis da mensagem, que antes era W, 2 elevado a NS, ele agora vai ser W', que é igual a 1, porque eu li a mensagem. Só tem um estado possível em que ela pode estar. E isso mudou porque eu ganhei conhecimento da mensagem. Então, a entropia inicial, que era NS, vai para a entropia final, que é igual a log de 1, que é 0. Certo? Então, a informação que eu ganho ao ler essa mensagem eu posso definir como sendo uma variação da entropia, ΔH. Que no caso dessa mensagem vai ser NS, é o número de bits vezes a entropia por bit. Esse é o ganho de informação. Então tem uma sutileza aqui que é o número de microestados possíveis do sistema mudar quando eu observo o sistema. Claramente, o que está acontecendo é que eu estou ganhando conhecimento sobre o sistema e eu estou fazendo um update da minha distribuição de probabilidades sobre as variáveis, sobre os microestados possíveis do sistema. Né? Eu passo a ter um único microestado possível depois que eu tenho conhecimento total sobre o valor de cada bit. Então, essa é a noção de entropia de Shannon que eu tinha que introduzir, eu estava devendo, eu tinha comentado sobre isso.
E ela permite a gente dar uma definição quantitativa de informação. Informação é uma mudança na entropia, certo? Então vamos ter isso em mente e vamos passar para a discussão de hoje, que é essa discussão do princípio de Landauer. Landauer é um físico da IBM. Ok? Então, antes de eu falar qualquer coisa, essa é uma história antiga que começa lá com o Maxwell, com a história do demônio de Maxwell. A história do demônio de Maxwell é o seguinte: eu tenho aqui um gás, uma caixa. Então, tem aqui a partícula do meu gás, certo? Em várias delas andando em várias direções, na temperatura T. E aqui em cima, eu tenho um demôniozinho, pequenininho, microscópico. Ele é um tridente aqui, né? E esse demônio, ele observa as moléculas microscopicamente, e se ele vê que tem uma molécula que vai passar para o outro lado da caixa, ele abre a portinhola e deixa. Ele abre rápido, deixa ela passar e fecha. Se ele fizer isso repetidas vezes, ele consegue transferir o gás dessa partição da caixa para essa partição aqui, quase que inteiramente, estatisticamente falando, inteiro. Né? E com isso ele consegue realizar trabalho. Okay? Então o Maxwell propôs isso lá no século XIX, 1800 e pouco, como uma forma de você violar a segunda lei da termodinâmica. Um paradoxo, não? Um conúmio. Okay? E isso se manteve durante muitos anos, né? Até que pessoas como Leo Szilard e Brillouin, cara da matéria condensada, a zona de Brillouin, para quem conhece, estudaram esse problema em detalhes, né? E eu recomendo vocês irem atrás do paper do Szilard, é muito bacana, um paper espetacular, na verdade, de termodinâmica, né? Que relaciona termodinâmica mecânica, né, com informação. Né? E basicamente o Szilard argumenta que o demônio, ao ganhar conhecimento sobre o sistema, né, ele pode sim fazer as moléculas de gás passarem de um lado da caixa para o outro, mas para continuar fazendo isso, em algum momento ele tem que esquecer, né, a memória dele. E quando ele esquece a memória dele, ele automaticamente gera uma entropia. Okay? A gente não vai entrar muito detalhe no paper do Szilard na aula de hoje, porque isso ia ser muito demorado. Mas alguma ideia a gente vai ter. Okay? E também tentar entender por que isso é relevante para a computação quântica, por que eu estou falando disso. Né? Bom, pessoas como von Neumann também estão envolvidas nessa história. Em 1949, von Neumann aponta que qualquer computação na maneira tradicional, como era pensado na época, ia gerar dissipação, né? Ia dissipar uma certa quantidade de energia por operação. Então, são argumentos que são feitos. Okay? O próprio Feynman analisou essa questão no livro dele. Com esse problema de Ratchet and Prowl, que é basicamente um sistema que tem a simetria desse tipo aqui,
Então aqui eu tenho uma coisa que deixa, né? Se uma molécula bater aqui, ele levanta isso, né? E aí ele vai fazer, teoricamente, fazer com que essa roda gire para um lado e não para o outro, por causa da presença desses dentes aqui. Okay? E o Feynman analisou essa situação e, segundo fontes confiáveis, né, meu amigo Luciano, que é especialista nisso, não existe violação da segunda lei da termodinâmica, né? A não ser que você introduza uma coisa de não equilíbrio. Você está falando de física de não equilíbrio, que é outra situação. Okay? E isso tudo culminou hoje em dia com essa ideia de máquinas moleculares. Okay? Que usam informação muito parecido como o demônio de Maxwell, né? Sobre o sistema, né? Uma coisa, a ideia básica é que você tem um ambiente estocástico, né? Uma coisa se aproxima da sua molécula, isso gera uma mudança de estado interno da molécula, ela ganha conhecimento, ela faz uma medida sobre a presença dessa coisa, e aí esse novo estado ele atrai a coisa e propulsiona a molécula numa direção. E depois ele fica nesse estado por um tempo, mas ele relaxa pela própria dinâmica do sistema, ele esquece, né? Pela própria incerteza que o sistema carrega, que é termodinâmica. Então a ideia básica é essa. Mas hoje a gente vai falar desse indivíduo, Landauer, que quando trabalhava na IBM, argumentou que para você apagar um bit de informação, né, você tem que gastar energia livre e gerar entropia. Então vamos olhar um modelo, né? Eu queria ressaltar que o princípio de Landauer é um princípio. Ele não é um teorema, ele não é uma teoria, né? Ele é um princípio. Assim como o princípio da relatividade, né, que diz que todas as leis da física são as mesmas em todos os referenciais, a gente não tem como provar ele. A gente tem como pensar em várias situações e ver se ele se aplica. Okay? Então, nesse espírito de ser um princípio, né, a gente vai olhar uma situação e a gente vai ver como é que esse princípio de Landauer surge. Agora, existem discussões se o princípio de Landauer é realmente uma lei da natureza ou não. Isso é uma discussão em aberto, que tem uma vasta literatura. As pessoas acreditam que ele seja válido, seja verdadeiro para qualquer sistema que você pegue. Inclusive, tem vários experimentos, tanto no regime quântico quanto no regime clássico, que mostram esse princípio funcionando. Mas tem argumentos de que não, de que ele não vale. Mas, no fundo, tudo isso é uma tensão sobre física de não equilíbrio que a gente não compreende muito bem ainda, né? Essa é a minha opinião. Então, tem muita coisa para ser descoberta sobre isso, né? Por enquanto, isso é um princípio que as pessoas usam como guia em vários experimentos. Então, imagina que nosso string de bit vou desenhar aqui, ele é da seguinte maneira. Eu tenho um átomo, okay? Que é tipo um átomo, eu vou falar que é um gás monoatômico, okay? Que ele pode estar na direita ou na esquerda. Okay? Então, todos esses aqui estão na direita. Se ele está na direita, eu falo que ele está no estado zero. Se ele está na esquerda, eu falo que ele está no estado 1.
E por aí vai. Ok? Agora, vamos imaginar que isso aqui é um gás livre, monoatômico, nessas caixas aqui. Ok? Então, imagina que a gente tem... Vamos olhar para uma dessas caixas. Imagina que a gente tem essa caixa aqui. E a gente tem um pistão que a gente pode empurrar para frente ou para trás. Aqui é o meu pistão. Que eu posso puxar ou empurrar. Okay? E eu posso empurrar ele de maneira que, se a minha caixa antes tinha volume total V1, depois que eu empurrar ele, a minha caixa vai ter volume total V2. Okay? E eu quero fazer isso de maneira isotérmica. Ou seja, eu quero que a temperatura do gás dentro da caixa seja constante. Okay? O que quer dizer uma compressão isotérmica? Significa que a gente comprime tão devagar que o sistema tem tempo de termalizar. Normalmente, quando você comprime esse pistão, você vai esquentar o gás, né? Mas eu vou falar que tem um ambiente aqui em volta do gás, que eu vou chamar de reservatório, que está em contato com o gás, com a caixa. E qualquer calor que irradie por causa dessa compressão, ele rapidamente é absorvido no ambiente. Okay? E a temperatura do gás se mantém rapidamente constante. Qualquer energia que ele ganhe dessa compressão, né, que energia térmica que ele ganhe dessa compressão, é rapidamente absorvida pelos graus de liberdade do reservatório. Okay? Então, quando eu empurro essa caixa, qual é o trabalho que eu tenho que fazer? O elemento de trabalho é a força que eu faço vezes o quanto ele comprime. Que eu posso escrever como sendo a pressão que eu vou fazer vezes o quanto que o volume da caixa vai mudar. De termodinâmica, a gente também sabe que PV é igual a N kBT. K é constante de Boltzmann, tem a temperatura, N é o número de elementos no gás. Juntando essas duas coisas, eu posso escrever que o trabalho realizado do volume V1 até o volume V2 é N kBT sobre V integrado no volume. Isso vai me dar N KT ln de V2 sobre V1. Repara que isso é menor que zero, né? Porque V2 é menor que V1. Então o logaritmo fica negativo. É menor que 1, né? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, em termodinâmica, a gente tem que uma variação na energia livre é a energia do gás menos a temperatura vezes uma variação na entropia. Isso vem lá da termodinâmica, uma relação termodinâmica. A gente sabe que o ΔU é zero nesse exemplo, né? Porque a gente está construindo ele assim. Então, eu posso escrever que o ΔF, a energia livre que eu tenho que dar para o meu sistema, é menos T ΔS, que nesse caso vai ser NKT ln de V1 sobre V2. Repara que eu absorvi o sinal menos, invertendo esse argumento do logaritmo aqui. Okay?
esse é o trabalho realizado sobre o sistema. Está sendo dado por aqui. Então, a entropia do sistema, ela tem que ser N, K, constante Boltzmann, Ln de V2 sobre V1. Ok? Se eu falar que N igual a 1, em outras palavras, eu tenho um gás monoatômico, que é o exemplo da minha fita, meu modelo de gás. Okay? Repara que é uma coisa que eu devo dizer. Esse exemplo parece meio esdrúxulo, meio específico, mas ele não é, não. Porque se você pensar como que a gente guarda memória num computador, são spins num disco magnético, certo? E se eu der temperatura suficiente para esse negócio, esses spins vão começar a querer flipar, porque eu vou aumentar a incerteza deles, né? Eu vou aumentar a entropia, em certo sentido. Então, esse modelo de gás é meio primordial, meio século XIX, mas ele não é muito diferente do que você teria num computador usual. Certo? Então, se eu fizer um gás monoatômico, e se eu disser que eu estou trabalhando com V2 metade de V1, eu chego no princípio de Landauer. Que para cada bit que eu não conheço, a entropia dele, né, vai com KLN de 2. Né? A entropia que eu tenho que gastar para apagar aquele bit, para comprimir o pistão. Né? Vou desenhar aqui o pistão. Então, tem o meu pistão aqui. Eu não sei se o meu bit original já estava desse lado ou se ele estava desse lado. Né? Eu não sei. Mas quando eu comprimir ele, eu certamente sei que ele vai estar nessa partição aqui. Porque eu comprimi o sistema e a partícula agora está mais restrita. Então, o meu conhecimento de onde está a partícula vai aumentar. Para fazer isso, né, eu tive que dar uma entropia KLN de 2 para o sistema. Eu também tive que realizar um trabalho KT-LN de 2 para fazer isso. Então, tem que realizar trabalho, tem que dissipar energia na forma de entropia para poder apagar a memória da minha fita. Né? Então, se eu tenho essa fita aqui num estado desconhecido, né, eu vou ter que pagar uma conta de energia para poder apagar essa memória. Okay? Então, esse é o princípio de Landauer, que apagar um bit de informação, seja ele qual for, vai produzir uma mudança na entropia do sistema. Okay. Qual que é a conexão com computação? Pega um gate, por exemplo, o AND gate, né, que a gente viu nas aulas. Então, aqui eu tenho variável A, variável B, e aqui por final eu tenho A and B. Okay? E aí a tabela lógica dessa operação, ela vai ser 0, 0 vai ser elevado em 0, 0, 1 vai ser elevado em 0, 1, 0 vai ser elevado em 0 e 1, 1 vai ser elevado em 1. Okay? Repara que para esses três valores aqui, eles vão para 0 independente do input. Né? Então, se eu só olhar para esses caras aqui, eu não sei qual era o input. Então, de alguma maneira, o resultado da computação, né,
Se eu entro com um input, e isso me sai com output, se eu olhar o output, eu não tenho como saber qual era o input. Então, num certo sentido, o que isso aqui está realizando é um sistema em que apaga essa informação, né? E todos os gates lógicos que vocês podem ver, eles fazem isso, como a gente introduziu até hoje, né? E a gente viu, né, pelo princípio de Landau, que mandar um dado estado qualquer num único estado, né, apagar essa memória, custa trabalho, gera entropia, né? Então, a computação vai gerar entropia da forma como a gente está analisando isso. Então, uma consideração muito geral, né? E claro que isso é um princípio, tá certo? Mas a gente vai introduzir na próxima aula essa ideia de computação reversível. Ou lógica conservativa. Por que isso é importante? Porque a computação quântica, pelo menos até o momento em que a gente faz a medida e aprende o output, ela é uma computação reversível, né? E entender que a computação quântica é equivalente à computação clássica, no sentido de que qualquer computação clássica pode ser resolvida num computador quântico, passa por entender que a computação, que você pode fazer computação reversível. Okay? Então é por isso que eu estou gastando tanto tempo nisso, né? Além de ser interessante por si só. Eu só queria terminar com um comentário experimental. Tem muitas verificações experimentais do princípio de Landau, até em pinça ótica. Eu posso mandar para vocês a referência se vocês quiserem, né? Mas esse limite, né, para um computador a temperatura ambiente, KTLN de 2, isso aqui é da ordem de 10 a menos 21 joules. Okay? Então, os computadores de hoje estão muito além disso. Eu vou deixar vocês calcularem, de brincadeira. Não, vocês podem calcular quanto que um computador dissipa hoje, né? Qual que é a temperatura de um processador Pentium, digamos, e vocês comparam com esse limite fundamental de Landau, né? Tem um paper muito interessante do Bennett, onde ele analisa a relação entre computação e termodinâmica, né? E nesse paper ele discute, por exemplo, neurônios, né? Quanto de energia um neurônio dissipa e quanto de energia polimerase de DNA dissipa, né? E ele cita alguns números, né? Então, por exemplo, isso aqui é da ordem de 10 a 11 kT, uma dissipação bem grande, e já a DNA polimerase, ele cita números da ordem de 20 a 100 kT. Então está mais optimal, né? Esse cara daqui, mais próximo desse limite de Landau, né? E hoje em dia tem todo um tópico de máquinas moleculares, que inclusive rendeu um prêmio Nobel de Química há uns anos atrás, que é super interessante, tem muito a ver com isso, né? E nós temos um laboratório de pinças óticas, então essa é uma direção óbvia para olhar. Muita gente já fez trabalho nisso, né? Tem grupos muito importantes que trabalham nessa área, né? De novo, o princípio de Landau, para concluir, ele é um princípio, certo? Muitos sistemas o seguem, não tem como a gente demonstrar assim, a ferro e a fogo que tudo segue esse princípio, apesar de que a comunidade acredita fortemente nisso, certo? Bom, eu vou parar por aqui, gente, porque eu estou também
Eu vou parar por aqui. Ok? Column, here's the second E column, agora they're all on esse cara daqui. E na próxima aula nós vamos discutir essa ideia de computação reversível e depois computação quântica. Então, foi um prazer apresentar esses tópicos para vocês hoje. Fiquem bem.